Fala galerinha, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o capítulo 22, falar sobre os conectores, né, os famosos conectivos, as conjunções e os valores semânticos que elas podem assumir. Essa matéria ela tá no livro 5, na página 746. Bom, pessoal, para começar nossa aula, a conjunção ela é o termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical. E aí ela vai estabelecer uma relação entre elas, né? Entre essas palavras ou entre essas orações. Então, olha o exemplo. Ela joga futebol e basquete. Meu conectivo aqui é o E. Então, ele está ligando aqui esses dois elementos aqui, beleza? Bom, as condições elas podem ser coordenativas e subordinativas, né? Ou subordinativas. Então, a gente vai ver cada uma delas de maneira separada. Bom, as conjunções coordenativas são aquelas conjunções que ligam orações que são sintaticamente independentes. O que isso quer dizer? Uma oração não depende da outra para poder existir, para poder ter sentido. Então, uma oração coordenada, ela não exerce função sintática em relação à outra. Porém, ela vai apresentar valores semânticos. Ela vai expressar aí valores semânticos. Então, vamos ver um pouquinho sobre elas. A gente pode ter uma oração coordenada, né, aditiva, e aí a conjunção aditiva, ela vai exprimir a ideia de soma. O que é isso? De adição. Por exemplo, eu vou para Teresópolis e a Heloísa vai comigo. Então, eu estou adicionando uma ideia. Eu vou e a Heloísa também vai. Eu adicionei a ideia de que a Heloísa vai comigo. Por isso que esse E aqui, ele tem um valor semântico de ser aditivo. Mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a gente não pode decorar da seguinte forma. O E, ele é usado em conjunções coordenativas e ele tem o valor aditivo, porque eu posso brincar com as palavras da língua portuguesa. A língua portuguesa não é exata, que nem a matemática, né? Por exemplo, a conjunção E pode assumir outros valores. Se eu falo, parecia um problema simples e era complexo, esse E ele não está adicionando uma ideia. Eu posso substituir ele por mas, por porém. Então, ó, parecia um problema simples, mas era complexo, porém era complexo. Então, aí o valor dele não vai ser aditivo, vai ser adversativo, beleza? Então, preste atenção nessa dica. E o que é uma oração sintaticamente independente, para quem não sabe? Se eu falo assim, ó, eu vou para Teresópolis, né? Tem o verbo vou, é uma oração, é a principal. Isso tem sentido. Se eu falo Heloísa vai comigo, é a oração coordenada. Isso também tem sentido. Então, uma não depende da outra para existir. Bom, a gente tem também a coordenada conclusiva. Ela vai concluir alguma coisa que foi dita na oração principal. Já fiz todas as tarefas, portanto vou descansar. Então ele concluiu, né? Se ele já fez tudo que era necessário, ele pode descansar. Então, portanto, tem essa ideia de conclusão. A adversativa, gente, ela opõe algo que foi dito na oração principal. Ela tem aquele valor de oposição, de contradição. Então, ó, eu esperei por você, porém você não veio. Então, o porém, o mais, né? Ele tá opondo aqui ideias. Eu esperei, mas você não apareceu. A alternativa, ela dá a ideia de alternância. O que é alternância? É a escolha com relação a um fato que foi expresso na oração principal. Então, você tem um ou outro. Olha o exemplo. Já chega de televisão. Leia um livro ou jogue um jogo. Então, eu te dou opções aqui, né? Você pode escolher. Tem alternância. O bowl faz essa função. E a explicativa, que ela vai mostrar uma explicação sobre algo que foi expresso na oração principal. Não choveu. E qual que é a explicação de não ter chovido? Porque nada está molhado. Então, porque aqui está dando uma explicação. Além das coordenadas, nós temos as conjunções subordinativas. Elas servem para ligar orações sintaticamente dependentes. Então, enquanto as coordenadas são independentes, as subordinadas são dependentes. Elas são caracterizadas pelo fato de corresponderem a uma função sintática da oração a qual se referem, chamada principal. Então, elas sempre vão fazer referência aí, né, a uma função sintática da oração principal. Então, elas vão se dividir em
conjunções das orações subordinadas substantivas e conjunções das orações subordinadas adverbiais. Primeiro a gente vai ver as substantivas. Elas são as conjunções que a gente chama de conjunções integrantes, porque elas introduzem orações que desempenham diversas funções sintáticas que são típicas do substantivo. Então, elas podem desempenhar funções sintáticas de sujeito, de predicado, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto, tá? Então, as duas conjunções integrantes são que e se, que expressam certeza, né, o que, e dúvida, o se. Quando eu falo, ó, espero que meu pai chegue rápido. Então, o que aqui é minha conjunção integrante. Ele está introduzindo uma oração, ó, que meu pai chegue rápido. Minha oração principal é o espero. Quem espera, espera alguma coisa, né? Então, o que o meu pai chegue rápido é a oração subordinada substantiva, objetiva direta da oração principal, que é o espero. Isso aqui funciona como objeto direto dessa oração e foi introduzida por meio desse que. Olha de baixo. A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. Então, a minha oração subordinada substantiva vai começar no se, né? Que é a conjunção integrante, se seriam necessários mais ajudantes. A minha principal, a dúvida eu tenho sujeito, mas era verbo de ligação. Logo, essa oração funciona como predicado. Ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Aqui ela está funcionando como predicado de a dúvida era, sendo introduzida por esse se. Então, as orações subordinadas substantivas, elas vão ter uma função sintática, vão assumir uma dessas funções, sendo introduzidas por uma das conjunções integrantes, que ou se. Por que é chamada de conjunção integrante? Justamente porque introduz oração subordinada substantiva. As conjunções das orações subordinadas adverbiais, elas fazem parte das orações chamadas adverbiais, que vão corresponder a adjuntos aí no caso. Elas podem ser diferenciadas conforme a circunstância que expressam, né, o sentido e a ideia. Então, as orações subordinadas adverbiais, ou as conjunções, né, dessas orações, elas expressam 9 ideias, 9 sentidos, 9 circunstâncias. Então, podem expressar a causa, né, que vão apresentar a causa do acontecimento da oração principal. Vai aparecer normalmente por quê, que, visto que. Então, olha o exemplo. Ela não esperou por mim porque já estava atrasada. Então, está indicando aqui a causa do porquê que ela não esperou por mim, né? A gente tem as consecutivas, que indicam uma consequência daquilo que foi dito na oração principal. Então, eu vou ter que, tal que, de modo que. Então, ó, foi tamanho o susto que ela desmaiou. Qual foi a consequência do susto? Que ela desmaiou. Então, aqui está indicando uma consequência, a conjunção, por isso que ela é consecutiva. Nós temos as finais, que sinalizam o fim ou a finalidade do que foi expresso na oração principal. A gente vai ter as conjunções a fim de que, para que. Estamos aqui para que ele fique tranquilo. Então, qual é a finalidade da gente estar aqui? É para que ele fique tranquilo. Nós temos as temporais, que expressam uma relação de tempo com a oração principal. Então, a gente vai ter quando, enquanto, desde que, ó. Quando as férias chegarem, viajaremos. O quando aqui dá a ideia de tempo, né? Quando acontecer, do tempo que acontecer. As condicionais, que vão apresentar uma condição para que algo seja realizado ou não. E aí a gente vai ter se, caso, desde que. Se você comer tudo, você poderá comer sobremesa. Então, eu tenho uma condição, né? Só come sobremesa se comer tudo. Nós temos as concessivas, que vão ter a ideia de contraste, de oposição, né? De contradição. E aí a gente vai ter embora, mesmo que, ainda que. Então, ó, vou à praia, embora esteja chovendo. Então, eu tô opondo, né? É estranho ir à praia com chuva. Temos a comparativa, que vai comparar, né, o que é expresso na oração principal com a subordinada. E aí a gente tem como, assim como, do que. Então, ó, já não quero estudar piano, como já não quero estudar viola. Então, eu tô comparando as duas coisas que eu não quero estudar. E aí, o como é quem estabelece essa comparação. Nós temos as conformativas, que vão apresentar a ideia de conformidade
com aquilo da oração principal. O que é conformidade, gente? Concordância, que eu tô ok com aquilo que foi dito, né? E aí a gente tem conforme, como, segundo. Cada um colhe conforme semeia. Então, ele tem uma ideia de concordância com o que foi dito aqui. E por último, as proporcionais, que indicam a ideia de proporcionalidade, né? Que é aquilo bem aos pouquinhos, que não é de uma vez, vai de pouco a pouco. E aí a gente tem a proporção que, a medida que, quanto mais. Então, quanto mais trabalho, menos recebo. Então, é aos pouquinhos, né? Mais faço uma coisa, menos acontece. Então, as conjunções são essas, tá, gente? Conhecer as conjunções é importante para que na hora de organizar as ideias de uma redação, a gente saiba, né? Se eu quero indicar a causa, qual é a conjunção que eu vou usar? Se é a finalidade, se é a oposição. Então, conhecer essas conjunções facilita a nossa escrita aí, tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios para praticar. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Beijinho e até a próxima.